tudo bom? Gente, vamos para mais uma aula, só que dessa vez nós iremos retroceder porque a professora de vocês, louca, esqueci de uma das frentes, assim, tipo, passou batida, já tô na apostila 4. Eu acho que eu quis acompanhar meus colegas, corri, fui para 4, nem expliquei a última. Na verdade, eu esqueci mesmo. Então, agora eu vou explicar para vocês segundo reinado. Só que é segundo reinado, primeira fase. Porque a segunda fase só vai estar na apostila 4 de vocês. Então, bora lá estudar segundo reinado, primeira fase. E depois a gente volta de novo para a apostila 4. Gente, vocês, só para poder dar uma relembrada assim, porque daí agora vocês vão estar meio perdidos já, porque vocês já viram ontem Idade Média, e a possibilidade de o aluno se perder, ela já é rápida. Num negócio desse é mais rápida ainda. Vocês estudaram comigo na frente C da apostila 3, a questão de Brasil monarquia. Vocês viram ali Dom João VI, daí vocês viram com Dom Pedro I a independência do Brasil, aí vocês viram o período regencial, porque o Dom Pedro I foi embora e o filho dele era muito pequeno, e agora, o segundo reinado, seria o início desse governo aí do Dom Pedro II, né, que agora cresceu, nossa, tem 14, 15 anos, né, tá uma maravilha, já pode governar. Então é ele que vai controlar o país, e vocês têm que saber assim, o que aconteceu nesses primeiros anos aí? Nos anos 40, nos anos 50, politicamente falando, como que foi o governo de Dom Pedro II? E se valeu a pena ou não o golpe, né? Mas antes de falar sobre o que tá aqui, eu queria retornar com vocês aqui, ó, nessa aula, que é a aula 11. Aqui na aula 11... essa imagem que eu queria mostrar para poder fazer a introdução da aula 12. Aqui são imagens do Dom Pedro II, né? E o Dom Pedro II, geralmente, ele é retratado nas fotos de forma muito velha, assim, ou madura, enfim. Vamos falar madura que fica mais bonita. Isso porque o governo sempre teve um esforço para fazer com que Dom Pedro II tivesse a aparência de uma pessoa muito responsável, porque o pai dele, Dom Pedro I, de responsável não teve muita coisa, né? Por isso, gente, que geralmente a imagem dele é bem séria, desde pequenininha, assim, mostra umas imagens dele que você fala, meu Deus do céu. E aqui nós estamos no segundo reinado, tudo mais, para vocês verem. Eu quero utilizar, na verdade, as imagens que tem aqui na apostila de vocês. Mas, enfim, deixa eu falar para vocês, no geral, assim, sobre o conteúdo. Começa aqui falando para vocês sobre as características do segundo reinado, que eu vou falar para vocês no geral. Gente, característica é o seguinte, o rei chegou para o poder e ele tinha que terminar de centralizar o poder, ou seja, colocar o poder nas mãos dele, concentrar as coisas para ele e tudo mais. Então, o Dom Pedro II vai fazer algumas reformas do governo dele. E uma das reformas que ele faz será no Código de Processo Criminal, na qual os juízes locais possuíam bastante poder. Então, ele vai lá e faz com que esses juízes sejam escolhidos pelo poder central. Assim, ele vai controlar a questão da justiça. E o ato adicional que vocês viram, ele já havia passado por uma reforma no governo do Araújo Lima. Então, não precisava fazer tanta reforma assim, né? Enfim, ele vai voltar a ter o poder moderador, porque daí ele pode. O Conselho de Estado vai voltar a se reunir com frequência. Então, assim, ele vai fazer de tudo para controlar o poder nas mãos dele. Porém, ele tinha um probleminha básico, na verdade, dois. Ainda existiam algumas revoltas regenciais, que ele vai ter que dar uma acalmada ali. E o outro problema são os partidos políticos, os liberais e conservadores, que viviam se pegando e poderiam atrapalhar o governo dele. Aqui tem para vocês uma tabela do governo liberal e do governo conservador, para vocês terem uma noção de que governos que era esse, o que o pessoal falava e tudo mais. Ó. Eu falei para vocês dos partidos políticos em uma das aulas, que eu falei que ao longo do tempo eles foram se transformando, que na verdade aqui nós tínhamos primeiro o Partido Brasileiro e o Partido Português. O Partido Brasileiro e Português, eles deram origem a esses três partidos que aparecem aqui na apostila de vocês, ó, aos exaltados, aos moderados e os restauradores. Aí eu falei para vocês, relembrando, que o Partido Exaltado é um partido extremamente liberal que pretendia fazer com que as províncias, que são os estados brasileiros, tivessem um pouco mais de liberdade. Os moderados, eles já eram um pouco mais centralizados, poder mais centralizado, mas também não tinham nenhum grande problema em dar um pouquinho de poder para o Estado, mas eles eram mais moderados, assim, não vamos dar tanta liberdade assim para os estados. E os restauradores eram aqueles que queriam que o Dom Pedro I voltasse, lembra? E desse partido foi destruído porque o Dom Pedro I morreu.
Aí, esses partidos deram origem a outros dois famosos partidos, que é o liberal e o conservador. Porém, na época do período regencial, esses partidos tiveram apelidos. Eles foram chamados de progressistas, no caso do Partido Liberal, e regressistas, no caso do Partido Conservador. Mas quando eu falo progressista e regressista, liberal e conservador, eu estou falando a mesma coisa, tá? Eles só ganharam nomes diferentes. Mas aqui na minha aula eu vou falar liberal e conservador. Mas só para vocês terem um pouco de noção, o Partido Liberal foi chamado de progressista porque acreditava-se que eles queriam avançar politicamente, que era muito ousado você dar liberdade para os estados. E os regressistas foram chamados de regressistas porque eles tinham muito na cabeça aquela coisa de poder centralizado e tal. E por muitos anos essa coisa de poder centralizado foi uma característica das monarquias conservadoras e tudo mais. Por isso que era conservador. Mas uma coisa é certa. Não importa se era progressista, se era regressista. Ou seja, se era liberal ou se era conservador. Ambos queriam que a escravidão continuasse porque eles eram donos de escravos e ambos queriam que o latifúndio, que é as grandes terras e aquela coisa toda, continuasse na mão deles. A diferença entre eles estava apenas em como que o governo iria funcionar, se as províncias teriam ou se elas não teriam mais poder. Tirando isso, gente, sinceramente, tudo farinha do mesmo saco. Tanto que o rei, né, o imperador aí, Dom Pedro II, o que ele fez no governo dele foi o que a gente chama de revezamento ministerial. Talvez isso apareça aí nessa apostila, mas acho que aparece mais na outra. Que ele ficou revezando, ele colocava às vezes no governo dele bastante liberais e depois ele colocava bastante conservador. E assim ele ia revezando. E o detalhe é, quando os liberais assumiam no lugar dos conservadores, eles não faziam muitas modificações no que os liberais fizeram enquanto estavam no governo. Da mesma forma, quando os conservadores entravam, eles também não faziam muita modificação. Por isso que a gente costuma falar que eles são tudo farinha do mesmo saco. Eles até queriam algumas coisinhas diferentes no governo, mas no geral, ó, caceteando o negro e ganhando terra. E aqui tem até uma frase para vocês que é muito famosa, que eu sempre falo a frase totalmente trocada, mas ela tá aparecendo aqui, então hoje eu não vou trocar, que é essa frase aqui, ó. É que não existe nada mais conservador do que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição, porque eles são tudo farinha do mesmo saco. E assim, o Dom Pedro II vai conseguir manter o poder nas mãos dele de forma tranquila, justamente porque ele não terá tantos problemas assim com esses partidos, tá? E como é que ele vai acalmar as revoltas? E as revoltas que tava aquela pendenga, que ainda existia algumas aí, que ele tinha que dar uma acalmada, né? Ele vai acalmar essas revoltas utilizando recursos financeiros oriundos do café. Porque bem quando ele assumiu o poder, vai ser a época que os grandes donos do café, os barões do café, vão estar muito poderosos no Brasil. E o Brasil vai ter um bom recurso disso. Então ele vai utilizar isso para poder reprimir quem reclama coisas contra ele. E ele vai negociar em algumas revoltas, como por exemplo da Farroupilha, que eu já falei para vocês, né? Que como era elite, então foi negociado. Mas ele consegue acalmar. Sem contar que alguns brasileiros ficam mais calmos só do Dom Pedro II chegar. Só dele assumir o poder, não, agora a gente tem um rei. As pessoas ficam um pouco mais calmas. E ele vai adotar aqui no Brasil, que eu falei para vocês no ano passado, se eu não me engano, que é o parlamentarismo. Ou seja, um governo que nós temos o rei, mas nós temos a ajuda dos parlamentares. Não é um governo absolutista, é um governo parlamentar. No estilo do governo parlamentar inglês que existe até hoje, que a gente chama de monarquia parlamentar. Entretanto, o Brasil vai ter um parlamentarismo totalmente às avessas. Olha só, aqui tem uma tabelinha, e essa tabelinha dá para explicar bastante para vocês como que funciona. Eu vou explicar como que é o parlamentarismo raiz, como que ele deveria ser. E depois eu explico para vocês como que ele realmente estava sendo. Olha aqui, o raiz. O raiz, o original, dizia que a população, os cidadãos, deveriam votar nos parlamentares, que são os deputados, tá? E esses deputados iriam escolher quem que era o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é como se fosse o presidente. E o primeiro-ministro iria escolher os outros ministros. Essa era a lógica. Porém, no Brasil era às avessas, porque, na verdade, no Brasil é assim, ó. Os cidadãos, eles votavam
nos parlamentares, né? Nos deputados aqui. Os deputados não escolhiam o primeiro-ministro. Era o imperador que iria fazer isso, queria escolher os primeiros ministros. E se o imperador não gostasse das pessoas que estavam aqui na Câmara dos Deputados, das pessoas que os cidadãos escolheram, ele poderia dissolver, acabar com a Câmara e pedir para os cidadãos votarem de novo. Do tipo, ai, não gostei, votem de novo. Ah, não gostei desses aqui também, vota de novo. Ah, agora eu gostei. Portanto, o imperador escolhia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro escolhia os outros ministros. Só que se o imperador não gostou dos outros ministros que o primeiro-ministro escolheu, ele demitia esse primeiro-ministro e colocava outro. Ou seja, na prática mesmo, quem mandava era o imperador. Na prática, isso aqui era quase um absolutismo. Entretanto, no papel dizia que era um parlamentarismo. Mas se vocês forem ver bem, o imperador controla tudo. Ele tem o poder moderador, ele controla tudo. Na prática, não pode ser assim. Na prática, os cidadãos aqui, eles que devem escolher, e os deputados que devem escolher indiretamente aqui, entre eles, quem que será o primeiro-ministro, no real e oficial deveria ser assim. Mas o Brasil tinha um parlamentarismo totalmente às avessas, uma loucura. O imperador tirava ministro, colocava ministro do jeito que ele bem entendia. Se o ministro não fazia o que ele queria, o que ele fazia? Ele ia lá e tirava o ministro e colocava outro ministro. E é assim que funcionava esse parlamentarismo totalmente às avessas e louco do Brasil. Aí, nós ainda tivemos algumas revoltas nesse início de governo aí, nos anos 40 e início dos anos 50. E a revolta, o movimento da Revolução Praieira, mais um movimento em Pernambuco, né? Pernambucana também, vai acontecer em 1848. E é muito interessante isso, porque as pessoas pensaram que não teria mais movimentos sociais nesse governo. Porque, é um poder centralizado, o rei tá mandando em tudo, o exército tá ficando um pouquinho mais forte, mas não é aquelas coisas. Então, assim, tipo, não vai mais ter movimento, né? As galera agora vai estar calma. Reles engano. Porque em Pernambuco, há muito tempo, as pessoas estavam indignadas, as pessoas que faziam parte do Partido Liberal, porque existia muitas pessoas que eram portugueses e que faziam de tudo para que o comércio girasse em torno deles. Então, o que existia em Pernambuco? Existia uma elite portuguesa e existia uma elite liberal. E essa elite liberal odiava a elite portuguesa, porque dizia que a elite portuguesa fazia com que o comércio girasse em torno deles. Por isso que surgiu lá em Pernambuco, em 1842, um partido político chamado Partido da Praia. Partido da Praia porque ficava perto da praia, galera. E esse Partido da Praia era um partido liberal e ele era contra a influência dos portugueses que moravam aqui no Brasil no comércio brasileiro. E esse Partido da Praia ele vai ter algumas influências de ideias do socialismo utópico, porque lá na Europa, em 1842, 45 e principalmente em 1848, que é quando explode um monte de revoltas lá, e eu já dei aula para vocês sobre isso, tava surgindo aquelas ideias de socialismo utópico e tudo mais, e anarquismo, tava vindo essas ideias na cabeça das pessoas. E essas ideias chegaram até Pernambuco e vão influenciar esse Partido da Praia. Então, esse partido, já influenciado pelas revoltas, pela Primavera dos Povos, que são as revoltas que estavam acontecendo lá na Europa, e também com raiva dos portugueses aqui, e com raiva do rei, porque eles não curtiam o poder moderador. Nossa, vai explodir uma revolta. A gota d'água para essa revolta explodir será o fato do rei tirar o governador da província, que era liberal, e colocar um conservador. Nossa, e esse conservador vai apoiar os portugueses, então vai ser o estopim. O que eles queriam nessa Revolução Praieira? Eles queriam instituir ideias liberais no governo, ou seja, aumentar o poder da província, e queriam acabar com o poder moderador do rei. Claro, eles queriam outras coisas também que eram bem modernas para a época, tá? Inclusive tá aqui para vocês, ó, nesse parágrafo aqui, à direita, tá aqui para vocês sobre o Borges Fonseca, claro que é o líder, mas aí tá aí para vocês, ó, eles queriam o voto livre e universal, ou seja, todo mundo poder votar aí,
liberdade de imprensa, que existia muita censura na época, liberdade de trabalho, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio, que era um dos maiores motivos deles terem iniciado isso, e uma maior autonomia para as províncias. Gente, o Dom Pedro II vai tratar essa revolta, olha, de forma muito séria e vai descer o cacete nessas pessoas. E daí será a última grande revolta dentro do governo do Dom Pedro II aí, em 1848, aproveitando a onda das revoltas lá da Europa. Às vezes tem questões de vestibulares que fazem essa ponte para vocês, sabe? Pedindo, olha, no Brasil, a Primavera dos Povos que aconteceu lá na Europa influenciou o Brasil de alguma forma? Aí é essa Revolução Praieira aí de Pernambuco. Aliás, gente, Pernambuco tem um histórico muito grande de revolta, né? Pernambuco tem lá a revolta em 1817, que vai atrapalhar o Dom João VI quando estiver aqui. Pernambuco vai ter uma revolta em 1824, Pernambuco tem em 1848, Pernambuco é a nossa França, é a nossa Revolução Françoise do Brasil, viu? Porque ali o negócio explode pra caramba. E é isso, galera, mas não terminou o Dom Pedro II, porque na outra apostila vocês vão ver a outra fase do governo dele, vão ver como é que vai estar a indústria, o que vai acontecer com a questão do café, o final da escravidão, que é no governo dele, a Guerra do Paraguai, a questão Christie, que é um problema que o Brasil vai ter com a Inglaterra. Tudo isso vocês vão estudar na outra apostila. E aqui tem para vocês, vamos ver algumas. Assimilação geralmente eu não trabalho, porque assimilação são as questões mais fáceis que tem, galera. Vou dar um exemplo, ó. Mas se quiser, eu posso começar a corrigir a assimilação, sem problema. Mas olha só, vamos pegar o número 1 aqui, por exemplo. A Revolução Praieira de 1842 a 1849 também foi inspirada por acontecimentos que estavam ocorrendo em solo europeu, contra as forças conservadoras do antigo regime. Sim. Qual era a inspiração? Primavera dos Povos, galera. Então, assim, aqui as questões são mais fáceis, ou só mais de assimilação, tá? Pelo menos aqui a letra B tem que ser a correta. Agora, vamos lá para aprofundamento. Aprofundamento são questões mais difíceis. Aperfeiçoamento, aprofundamento, enfim, tá? Vamos ver aqui o que a gente vai resolver. Vamos nessa aqui que tem uma bandeirinha, galera. Vamos responder a questão 12, tá? Então, param ali e respondam a questão 12. Tic-tac, 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 já respondemos, professora. Então tá, então vamos aqui, ó. Observe a imagem abaixo. Aqui nós temos a bandeira do Brasil do século XIX, né? Rio de Janeiro, nananana. Olha, semelhante à nossa, né, galera? Aqui. Aí tá assim, ó. A bandeira imperial mostrada acima, bem representada, a arquitetura política que se constrói em torno da coroa e que se consolida no segundo reinado. Os ramos de café, né, e tabaco circundando a coroa, porque quem era dono de produção de tabaco e café tinha preferência no Brasil, mas principalmente o café, tá? O tabaco não tanto. Representando a articulação daqueles interesses que a sustentam, podemos afirmar que a partir da maioridade, a sustentação da coroa e o seu poder de articulação e representação de interesses foram garantidos. Foram garantidos por quê? Por que esses interesses todos que estão ali circundando essa bandeira, os interesses do barão, os interesses dos produtores de fumo, os interesses dos latifundiários, os interesses dos aqueles que queriam escravidão, que eu esqueci o nome agora, por que nós podemos falar que os interesses deles foram garantidos? Só um pouquinho, gente. Meus gatos, eles sempre têm que atrapalhar de alguma forma a minha aula, nem que seja no final, pestedo. Vamos lá, para a letra A, gente. Tira esse rabo daqui, gato, que eu tenho que dar aula. Pacto anticlericalismo que, inspirado no modelo parlamentar inglês, reforçava o poder dos presidentes de províncias e das assembleias provinciais. Aqui tá falando bem assim que o que garantiu o poder desses grandes donos de café, desses latifundiários e desses donos de escravos durante o segundo reinado foi o fato deles terem um pacto contra a Igreja Católica. Tipo, não, galera, não e não. A Igreja Católica vai ter grande influência nesse governo. E não tem nada a ver você ter um pacto contra a Igreja Católica para você conseguir manter o poder no Brasil, que era um país extremamente católico. A letra B.
Pacto entre liberais e conservadores que, ao limitar o poder da coroa, abria espaço para uma livre atuação das elites do nível local. Vocês viram no parlamentarismo às avessas, gente, que uma coisa que eles não conseguiam fazer é limitar o poder da coroa. A coroa tinha um poder moderador. Então, assim, liberal e conservador podiam até se dar bem de vez em quando, mas isso não tinha nada a ver com limitar o poder do rei. Porque se tem uma coisa que eles não conseguiram fazer aqui, foi limitar o poder do rei. Então, vamos para a letra C. Pacto das elites em torno da manutenção dos interesses escravistas que a coroa deveria garantir. Esse tá certo. As elites, não importa se era conservadora ou se era liberal, elas brigavam bastante, mas para conseguir manter a questão do latifúndio e a questão escravista, às vezes eles iam lá e se davam bem com a coroa, desde que a coroa mantivesse isso para eles. Tanto que quando a coroa parar de manter a escravidão, o que vai acontecer um ano depois? Vai acontecer o final da monarquia. Justamente quando a coroa parar de manter isso aqui, ó, que é o que eles queriam. Então, a letra C tá certa. Vamos ver por que a letra D tá errada. A articulação dos conservadores com a coroa, que previa uma complexa exclusão dos liberais no cenário político. Mentira! Vai ter o revezamento ministerial. Como é que eles vão excluir um dos grupos? Eles não vão excluir. Reforma constitucional, que ao limitar o poder moderador, já tá errado. O poder moderador não foi limitado, galera. Então, só pode ser a letra C, tá? Então, a letra C é o que mostra o motivo pelo qual, por tanto tempo, ficou esse governo Dom Pedro II. Enquanto ele mantivesse isso daqui, enquanto ele mantivesse esses interesses, então, o governo estaria em pé. E aqui, vamos para a lateral já, e já vamos para essa questão aqui, para a questão 14. Vamos ver. Porque essa aqui fala sobre a Revolução Praieira, lá de Pernambuco. E vamos analisar ela. Deflagrada em Pernambuco em 1848, a Revolução Praieira se insere no contexto revolucionário do século XIX e, ao mesmo tempo, representa uma das últimas manifestações de rebeldia ao governo imperial. Verdade. O núcleo urbano que aderiu ao movimento sob liderança de Borges da Fonseca pretendia. O que a Revolução Praieira, que é uma das últimas revoluções, pretendia? Essa é a pergunta. Letra A. Antecipação da maioridade de Dom Pedro? Tá errado. O Dom Pedro já estava governando, galera. Como é que eles queriam antecipar a maioridade de Dom Pedro se ele já estava governando? Inclusive, se eu não me engano, em 1848 ele já era até maior de idade. Tá errado. Letra B. Adoção do sistema federalista, a introdução do ensino primário gratuito e a coletivação da propriedade privada. Não, eles não falam nada sobre coletivização da propriedade privada, apesar de terem influência do socialismo utópico. E não falavam sobre a questão do ensino ali também. Então tá errado. A letra B. Restauração do Conselho de Estado. Óbvio que não. O Conselho de Estado é aquele órgão super poderoso que centraliza o poder em suas mãos e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Então não, gente. Não. Aí tá ali a limitação do poder do rei, isso eles queriam, né? E a instituição do parlamentarismo, nós já tínhamos um parlamentarismo. Às avessas, mas tínhamos. Mas tá errada por causa da restauração do Conselho do Estado. A letra D. Abolição da escravatura. Eles até cogitaram, sim, a abolição da escravatura. Nunca chegaram a fazer, mas chegaram a cogitar. Autonomia das províncias e a criação do Partido Republicano Regional. Não tinha esse interesse do Partido Republicano Regional. E a abolição da escravatura, eles chegaram a cogitar, a pensar, mas nunca lutaram por isso. Então, não. Estranho, né? É um partido que se dizia tão liberal, tão moderno, tão pra frente, não vai lutar efetivamente pela abolição da escravatura. Bom, gente, se eu eliminei todas as outras, então tem que ser a E, né? Extinção do poder moderador, verdade, eles queriam a proclamação da República e a extinção do sufrágio universal. Eles queriam isso, eles queriam uma república em vez de monarquia, queriam acabar com o poder moderador e queriam a instituição do sufrágio universal, que era o voto para todo mundo. Amados da Prof, é isso, e se vocês sentirem algumas dúvidas, continuem mandando perguntas para mim no individual, como muitos alunos fazem, e eu acho interessante porque geralmente vocês mandam à noite, o que significa que vocês estudam à noite, né? Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas a professora está sempre respondendo. É isso. Bye, bye. Beijos de luz. Gato, dá um tchau aqui, porque você me infernizou a aula inteira. Tchau, gente! Agora pode ir, gato. Bye, bye.